Tem muita gente criando os filhos para ficar dentro da igreja. Gente, isso é um erro muito comum e é um erro assim que a gente não vê que está errado. Por quê? Por que você não pode criar o menino para a igreja? Porque não vai ficar o tempo todo na igreja, não. Seus filhos vão estudar, seus filhos vão namorar, seus filhos vão casar, seus filhos vão trabalhar, seus filhos vão viajar, seus filhos vão fazer tanta coisa na vida, eles não vão ficar só na igreja. Então não pode criar o filho para viver dentro da igreja. Dentro da igreja é um lugar de treinamento. Igreja é um lugar da gente aprender a viver o evangelho de acordo com a vontade de Deus. A igreja é para isso. Igreja não é para você viver dentro dela. Lá você aprende e você vai viver a sua vida aonde você for. Outros fazem o contrário. O que eles falam? Eu criei meu filho para o mundo, eu criei meu filho para o mundo. Não, gente, isso é um absurdo. O mundo jaz do maligno. Você vai criar seu filho para o mundo? Olha o que você está falando. Você não pode criar seu filho para o mundo. Você tem que criar seu filho para Deus. Criar seu filho, ensina o menino no caminho que deve andar. E até quando ele estiver velho, não se desviará dele. Você vai criar seu filho para Deus, para glorificar a Deus. Você vai criar seu filho para ele honrar a Deus. Você vai criar seu filho para ele fazer o melhor que ele pode com a vida dele para agradar a Deus. Assim como você faz. Ali, aí que já começa a nos responsabilizar. Ensina o menino no caminho que deve andar. Tem muito pai e mãe que até incentiva os filhos a ir para a igreja e fala assim: você precisa, que você está novo. Eu não preciso, não. Eu já sei o que eu quero. Gente, que absurdo, que cegueira espiritual de muitos pais e mães que até acham bom que os filhos frequentem uma igreja e eles acham que não precisam. Gente, que loucura. É uma loucura, é uma cegueira espiritual sem tamanho. Então, olha, os seus filhos, nossos filhos, vão seguir a Deus, vão adorar a Deus parecido com a gente. Nós somos referência para os nossos filhos. Que tipo de referência você é para os seus filhos? Será que seu filho vai querer te acompanhar ou vai querer fazer o oposto seu? Seja para o bem ou para o mal. São coisas que a gente tem que pensar. Então, eu falei disso por quê? Porque a gente não pode levar casa, carro, dinheiro, diploma, títulos. A gente não pode levar nada disso para o céu. Mas a nossa família nós podemos levar para o céu. Por quê? Porque a nossa casa é o primeiro campo missionário. A Bíblia diz assim: e recebereis virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, até os confins da terra. Já tem vídeo aí no canal falando sobre isso. Assiste que você vai entender os 4 campos missionários nossos. E o primeiro é Jerusalém, que é o quê? A nossa casa, o lugar que a gente vive. É a nossa Jerusalém. Mas é difícil, profeta não tem honra na sua própria casa. Gente, não vem com essa conversa. Não vem com essa conversa. Está pegando um texto que Jesus fala isso, porque por causa da incredulidade, o que aconteceu com eles? Jesus cresceu no meio daquele povo. Imagina. Pensa aí como é que realmente é difícil. Jesus viveu no meio daquele povo, cresceu no meio daquele povo. Claro que já era uma criança obediente, uma criança diferenciada. E aí, quando chega lá para os 30 anos, ele se declara filho de Deus. Ele se declara o Messias. Gente, realmente é um impacto muito grande. A gente não tem noção do que isso, do que essas coisas envolvem, né? O sentimento das outras pessoas. É igual Maria. Imagina, de uma hora para outra está grávida do Espírito Santo. Quem vai acreditar nisso, gente? Nós acreditamos que nós já nascemos ouvindo essa história. Nós aceitamos essa história como verdade. Mas imagina uma moça da sua família ou da família da vizinha, de repente aparece grávida do Espírito Santo. Gente, tem a dó, né? Ninguém acreditaria. Vão pôr a mão na consciência, né? Você não acreditaria nisso. Nós acreditamos, nós crescemos ouvindo isso e nós cremos. Mas para o povo é difícil. E quando Jesus começa a falar, eles falam assim: mas não é esse o filho do carpinteiro? Não está Maria e José ali, os irmãos, as irmãs dele ali? De onde vem tanta sabedoria?
porque eles não conseguiram crer. Então, a gente precisa entender isso, que o contexto de Jesus era diferente. Agora, na nossa casa não, gente. O que nós temos que fazer é praticar a palavra de Deus. Não é que você vai ser uma pessoa perfeita, você não vai ser. Você não vai conseguir ser perfeito, você não vai conseguir ser transformado em tudo. Porque é uma luta constante da carne e do espírito. Mas a nossa família, ela conhece os nossos pontos fracos. E é ali que você tem que conhecer também seus pontos fracos e vigiar naquela área ali. Que nós fazemos um estudo, né, no canal Fino do Evangelho, falamos sobre isso no livro de Tiago. Se você não assistiu, vai lá no Fino do Evangelho, assista depois sobre o estudo de Tiago. No capítulo 1 nós falamos sobre a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Porque tem a ver com esse assunto. Do assunto da gente praticar a palavra de Deus dentro do nosso lar. E aí, o apóstolo Pedro disse assim, 1 Pedro 3,15: Antes, santificai em Cristo em vossos corações. 1 Pedro 3,15. Quem puder colocar referência para mim aí. 1 Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo em vossos corações e estáis preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que vos pedir a razão de esperança que é em vós. Então, quando isso acontece, sua vida é transformada. Quando você começa a trabalhar isso na sua vida, você vai ver que Deus vai ser, você vai refletir Deus no seu lar, porque aí você vai praticar a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz assim, ó, aí quando eu falei isso, aí eu falei, como que nós vamos praticar isso? Aí a prática está aqui, ó, vamos para o texto agora, ó. 1 Pedro, Novo Testamento, 3,7. Não vou compartilhar a tela com vocês, porque eu tô com 2 monitores só, mas assim que eu voltar com meus 3 monitores, eu compartilho com vocês. 1 Pedro 3,7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, o homem tem que tratar a mulher com dignidade, como um vaso mais frágil. Não importa como ela é, não importa se ela é nova ou velha, se ela é bonita ou feia, se ela é gorda ou magra, se ela é formada ou é analfabeta, não importa. É a sua esposa. Então,